que a gente faça um trabalho bem feito, né, com nossos usuários, para que menos problemas aconteçam de complicações, né? Então, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente entender o processo da sondagem, mais tranquilo é e menos consequências terão para os pacientes, né? Que o que importa para nós é o paciente. Então, eu vou fazer uma apresentação, né? De slides, todo mundo já me conhece, né? Eu já trabalho aí na rede há 13 anos, Melhor em Casa já vai fazer 11, e tem uma vasta experiência, algumas especializações. Então, eu já trabalhei principalmente na urologia da Unicamp, onde tinha câncer urológico. Então, assim, eu vivenciei os casos mais críticos, mais complexos possíveis. Então, isso serve de experiência para todos que puderem eu estar compartilhando esses ensinamentos, tá? Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo aí direitinho? Tá ouvindo, né? Então, aqui montei uns slides, porque a gente tem que entender por que fazer o passo a passo, né? A técnica, ela é básica, é igual a receitinha do bolo. Prepare o material, organize o passo a passo, e muitos enfermeiros me questionam quando eu vou capacitar, Aurélia, eu não lembro o passo a passo, mas é principalmente porque não faz todos os dias, não é uma rotina, né? Mas para você lembrar do passo a passo, você vai ter que entender por que você faz. Por que eu estou fazendo dessa forma? Qual que é o objetivo de ter esse passo a passo, né? Então, eu quero explicar primeiro, né, os riscos, quais a problemática toda, para depois estar passando para vocês para a técnica, tá? Então, os pacientes sondados, os problemas mais... Oi? Espera aí, um momentinho. Está compartilhado aí? Espera aí. Olha aí se apareceu. Deu certo agora? Ah, tá, já vou abrir. E agora, deu? Não? Está bem visível? Não está no note de apresentação, né? Tá, mas, de qualquer forma, aqui, esses tópicos aqui é só mesmo para vocês se direcionarem, tá? Que isso aqui não tem, assim, tanta necessidade de visualizar detalhe por detalhe, tá? Então, assim, qual que acontece? Um dos problemas maiores é a infecção urinária, né? Então, principalmente os idosos são os mais acometidos, que levam até óbito. Então, por que a gente troca a sonda vesical de demora a cada 30 dias? Porque é necessário, aquela borracha, ela apodrece, aquela borracha colaba dentro da pessoa. E outra coisa, a manipulação contamina e os riscos de infecções, né, vão aumentando cada vez mais. Então, uma das complicações maiores é a infecção, né? Eu até coloquei aqui, estima-se que 80% das infecções são causadas pela cateterização, né? Então, o que é uma cateterização vesical? Sondagem vesical, cateterismo vesical, é a introdução de um catéter estéreo na bexiga, né, com a finalidade de drenar a urina, desde que essa técnica seja asséptica, né? O título aí é sondagem vesical de demora, mas
as eliminações são todas vinculadas, né? Umas às outras. Então, eu tenho o de alívio, eu tenho que falar sobre ele. Ele tem uma diferença do que o de demora. O problema nosso maior encontrado é a sondagem vesical de demora em função do balonete, que ela fica, né, com o paciente durante esse tempo, esse período de 30 dias até a troca. Diferente da de alívio, que a gente passa na bexiga, tira a urina e depois a gente já não permanece com essa sonda mais. Tá ouvindo bem, gente? Tá bem? Tá tranquilo aí? Então tá. Então, a de alívio, né? O que acontece? A gente utiliza para aliviar a retenção urinária, né? Hoje as pessoas usam o termo bexigoma, esse termo não existe, tá? Bexigoma seria um tumor de bexiga. Então, não existe esse termo, tá? Esse termo é antigo, está ultrapassado. Então, é retenção urinária, tá? Então, o maior risco hoje, para estar utilizando a sonda de alívio, é a retenção urinária. Tá? Então, muita gente tem uma retenção provisória depois de uma cirurgia, principalmente a RAC, ou mesmo por um problema de a bexiga não está saindo totalmente a quantidade que fica residual, alguns problemas de esvaziamento da bexiga, então acaba passando, e também passa a sonda para a retirada da urina para o exame. Tá? Essa sonda aqui é a sonda de alívio. Tá? Sim, todos conhecem, todos já viram a técnica, mas eu vou fazer de conta que eu estou passando do início para vocês, tá? E na dúvida vocês podem estar questionando aqui, tá? Eu vou abrir esse cateter aqui, quero ver se vocês estão visualizando aí direitinho. Não sei se vocês estão vendo aí. Dá dando para ver? Aqui. Né? Essa sondagem que está na imagem, essa sonda que está na imagem, é a mesma sonda que a gente vai fazer para alívio, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, um dos problemas das sondagens é a sondagem masculina. Por quê? A uretra feminina, ela mede 6 centímetros, e a uretra masculina, ela mede 16 centímetros. Então, o que acontece? Quando você vai passar a sonda masculina, você tem que introduzir em torno de 16 centímetros para que você consiga retirar a urina, né? E a mulher, você vai introduzir em torno de 6 centímetros para que você consiga retirar a urina. Então, você passou essa sonda aqui, você vai abrir uma seringa, né? E você vai estar esvaziando, né? Esvaziando a urina que está ali. Não saiu tudo, não? Você acha que ainda tem? Uma pequena massagem de expressão é feita em cima do abdômen, em cima da barriga da paciente para que saia, tá? E assim como o homem, assim como a mulher. Esse cateter que estou apresentando aqui no slide chama cateter hidrofílico. Essa sonda de alívio, ela custa 70 centavos. E esse cateter hidrofílico, ele custa R$ 9,00 cada um. Essa sonda você passa em torno de 5 a 6 por dia. E esse caso aqui, você passa também em torno de 5 a 6 por dia. Então, o custo desse em relação a essa daqui é gritante. Só que esse cateter hidrofílico é um cateter novo, inclusive está até em discussão, porque você vai ter os benefícios a médio e longo prazo. Né? Agora, essa sonda aqui é de imediata e o custo ele é baixo. Então, o cateterismo de alívio consiste nisso daqui, tá? Esvaziar a bexiga. Então, muita gente tem bexiga neurogênica, tem questões de trauma raquimedular, né? Então, principalmente esses que têm trauma raquimedular, que vão para o SARA, é ensinado a fazer o cateterismo, né? A autossondagem, que é o cateterismo de alívio, mas eu vou falar mais na frente, tá? E tem o cateterismo de demora, que é com essa sonda, né? Que vocês conhecem bem, que é a sonda. Vou abrir só uma, que essa aqui tá para demonstrar, tá? Essa aqui é o cateterismo, é a sonda de demora.
ela tem um piquezinho aqui, né? Então, a gente tira, né? Enrola na mão com a luva estéreo, e você vai ver que essa daqui, ela tem mais ou menos o mesmo comprimento da outra, só que ela tem um material diferente, que é o látex. Aqui, a imagem que vocês estão vendo aqui, né, que é a sonda Foley. Então, assim, nós temos vários diâmetros, tá? E mulher, a gente usa mais a 14, tá? A cor dela normalmente é a verdinha, mas nós não podemos ficar focado só em cor, não, viu? Porque pode ser que o laboratório mude, tá? Nós temos a 12, que é a branca, também é feminina, e a gente tem a 18 e a 16, né, que é utilizado mais para homem. E a gente tem a 20, 22, 24, que são as mais calibrosas, tá? Eu não vou abrir, né, para não desperdiçar, vou mostrar só aqui. O que acontece? Esses casos aqui são pacientes que têm problemas urinários graves, estreitamento, em que tem muitos grumos, e aí necessita de um diâmetro maior para que essa urina saia, não fique retida. Então, são casos extremos. O padrão masculino é 16 e 18 os diâmetros. Aqui eu até coloquei aqui, né, uma imagenzinha para vocês verem, né, que tem os números, a numeração padrão. Oi? Ah, não está aparecendo a imagem para você? Espera aí. Olha aí. Saiu? Apertei. Deu não? Ah, não está passando. Ah, sim. Tá. Então, vou voltar aqui. Aqui. Tá dando para ver aí? As anteriores, vocês conseguiram visualizar ou não? Não, né? Então, vou voltar. Aqui, vocês visualizaram? Não está aparecendo? Ah, tá. Esse é o cateter hidrofílico que eu falei, né? Que é mais caro, mas que a gente ainda não padronizou. Aqui, tá vendo as sondas? Tá vendo a imagem? Aí vocês conseguiram ver a sonda que eu mostrei aqui? A demonstração? Agora tá vendo. Agora tá vendo a imagem das sondas coloridas? Tá. Então, vamos seguir. Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Aí, esses diâmetros aí, né, varia de homem e mulher, e aí tem que tomar cuidado, que às vezes a gente fica gravando cor e não necessariamente pode mudar o fornecedor uma hora ou outra, e, né, pode dar problema. Então, ficar focado na numeração correta. Então, a numeração a gente vai encontrar aqui, tá? Vocês vão ver que está escrito o número, né? Que é o diâmetro da sonda, e o CC de ABD, que é ml, né? Que coloca no balonete. Só que hoje, a técnica nova, eles solicitam que padronize os 10 ml de ABD. Tanto é que eu revisei os POPs todos e a gente indica os 10 ml, porque principalmente por função de lesões de uretra e traumas que já tiveram. Aqui está, né, uma sonda retirada com a bolsa coletora, né? Aqui está dando para vocês verem aí, aqui é a bolsa coletora, né? Vou mostrar aqui, porque as pessoas têm dificuldade de manipular o material na hora da sondagem, que eu percebo, né? Então, elas têm muita dificuldade. Então, o que acontece? Aqui o clamp, sempre que o paciente fosse transportado, ou ele elevar essa bolsa acima, né, do nível da bexiga, para a urina não voltar e contaminar, ele tem que clampar,
né? Só não esquecer clampado, porque pode dar retenção urinária. E aqui embaixo da bolsa tem outro clampzinho aqui, ó. Antes de passar a sonda, a gente clampa ele, tá? Com a mão enluvada, esterilizada. Por quê? Porque senão você vai passar a sonda e a urina vai ficar pingando, vai contaminar o seu material. Então, a primeira coisa, fechou aqui. Esse aqui nós não precisamos clampar para passar a sonda, não. Tá? Só esse de baixo aqui. Então, você vai passar a sonda, vai retirar a tampinha, né? E vai conectar na extremidade da sonda, que é essa parte aqui, tá? Também tem muita gente que tem dificuldade porque a mão já está cheia de lubrificante. Então, o que a gente faz? A gente pega uma gazinha, firma para não escorregar, introduz até o final, tá? Porque senão ela fica solta, né? E contamina, pode dar entrada de bactéria aqui, certo? Certinho aí, pessoal? Aqui é a sonda de 3 vias para irrigação. A gente quase não utiliza, tá? Mas o Melhor em Casa já utilizou e unidades hospitalares utilizam. Porque quando o paciente fez uma ressecção transuretral, que é o RTU de próstata, então faz muitos coágulos, obstrui. Então, essa via é o balonete, essa via aqui é de drenagem da urina, e essa via aqui é para instilar o soro fisiológico para fazer a lavagem desse trajeto para não formar coágulos, tá? O cateterismo vesical feminino, tá? A orientação, esse é o de demora, tá? Lembrando sempre do comprimento da uretra. Ela é fixada na perna, na lateral, para não repuxar, né? Então, repuxa aqui. Então, as pessoas têm muita dificuldade de identificar a uretra na hora de passar a sonda. Então, aqui tá bonitinho, tá certinho, é um boneco, beleza. Mas na prática, quando é um ser humano, é uma pessoa obesa, é um meato difícil de identificar, né? Visualizar. O que a gente faz? Eu sempre coloco travesseiros embaixo, né? Do bumbum do paciente, para facilitar bem visualizar o meato uretral. Aqui, né? Eu estou repassando tudo isso aqui, gente, assim, eu sei que vocês já sabem, mas tem pessoas que têm dificuldade realmente de identificar. A gente que já tem experiência de anos, tem hora que tem dificuldade, né? Em função de pacientes que fazem perineoplastia ou pacientes, né, que têm uma vulva diferente. Então, a gente ficar bem atento, né, onde que é esse orifício, né, e se acontecer da sonda passar na abertura vaginal, tem que jogar fora, porque aqui é contaminado, tem que pegar uma outra sonda. Então, o que eu sugiro? Sempre que for passar a sonda, levar uma de reserva, porque pode acontecer uma contaminação. Aqui o cateterismo vesical masculino, tá? É onde a gente encontra os maiores problemas. Por quê? Porque a uretra masculina, ela é longa, né? Então, a gente teve vários casos, inclusive, a sondagem, o que aconteceu? Na hora de introduzir, a pessoa introduziu menos do que o necessário, não considerou o tamanho da uretra e chegou aqui na bifurcação, né? Então, o que aconteceu? Antes de chegar na bifurcação, né, entre a uretra e a bexiga, aí a pessoa foi lá e encheu o balonete. Aí, o que aconteceu com a pessoa, com o paciente? O balonete foi introduzido com a BD na uretra, no caminho, no percurso. Então, é onde há lesões e os pacientes têm que fazer cistostomia de urgência, na maioria dos casos. Então, na dúvida, gente, não faça, tá? Não precisa ficar com vergonha que não sabe passar a sonda, não. Pode ligar para quem sabe e pedir ajuda. Por quê? Mas não precisa ter medo também, não. Aprendendo os objetivos de uma sondagem, a técnica correta, não tem que ter medo. Mas, na dúvida,
ligue para o colega. A gente não tem que ter vergonha de não saber, né? A gente tem que ter vergonha de ter má vontade de não aprender. Mas tem que tomar muito cuidado nesses detalhes, né? Porque o passo a passo da técnica ela é igual uma receita de bolo. E reunir os ingredientes, o passo a passo e tal. Só que, e as intercorrências? E o que pode acontecer? Então, assim, a gente tem que entender por que eu faço isso. Não é só simplesmente eu vou passar a sonda e introduzir o balonete na... Não, eu vou introduzir a ABD no balonete quando ela estiver dentro da bexiga. E outra coisa, não saiam da casa do paciente ou não libere este paciente enquanto a urina não sair. Se o paciente estiver desidratado, dê água, aguarde essa urina sair, tá? Porque se a urina não voltar, é sinal de que alguma coisa errada tem, tá? Então, se vocês fizeram algum procedimento que complicou, você tem que acompanhar esse paciente até o final. Não é empurrar esse paciente para o hospital sem saber exatamente o que está acontecendo, né? Porque dá processos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Visualizar e saber o que aconteceu com ele, o que aconteceu, por que a urina não saiu. Em alguns casos, o que a gente faz? Retira a sonda, joga fora, prepara outra sonda e passa novamente no paciente, até que essa urina saia. Aqui, a situação do prepúcio, tá? Outra coisa que a gente encontra muito na sondagem vesical masculina é isso daqui, ó, tá? Então, você vai tracionar o prepúcio somente para limpar e passar a sonda. Depois, você vai voltar, né, com o prepúcio sobre a glande para não ficar exposto, porque tem lesão de prepúcio em função de ficar exposto. Então, tem duas formas de fixar a sonda masculina. Uma é na perna embaixo, né, descendo a sonda para baixo. Tem até uns dispositivos que eles utilizam, esse pessoal mais jovem. E alguns urologistas recomendam você fixar em cima da barriga, em cima do abdômen. Colocar reto para não dobrar. Mas a maioria dos casos, os pacientes já estão preparados, já estão acostumados, eles já saem com essa bolsinha pendurada, né? Então, é o ideal a gente pôr um esparadrapo para você diminuir o risco de repuxar essa sonda e sair com balonete e tudo. Aqui, ó, se ele sair com balonete, vai fazer desse jeito. Então, isso aqui pode acontecer de uma lesão de uretra. Aqui, né? Eu mostrei novamente aqui, né? Esse aqui é o balonete. Então, nós vamos introduzir, né? Nessa parte, né? Sempre que está colorida. Na casa, a gente pede à família para não mexer nessa sonda, porque às vezes eles vêm uns conhecidos que sabem muita coisa e mexe no líquido que está no balonete. Então, tem que orientar e ressaltar para o familiar também. Aqui os dispositivos eu já mostrei, né? Que está aí na imagem, é esse daqui, né? Tem que fechar para não derramar urina. E aqui também já mostrei o clamp, tá? Aqui é o clamp. Então, o que nós vamos preparar o material? Então, o que a gente vai fazer? O material de praxe é uma bandeja, né, de cateterismo, uma cuba rim, uma cuba pequena. Uma cuba pequena vai fazer o quê? O que você vai usar nessa cuba pequena? Colocar as gazinhas e o PVPI. Né? Uma pinça de Cherron, só que às vezes a gente não tem essa pinça, né? A gente improvisa com a pinça anatômica que não esteja com a ponta rombuda. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar, né? E aí a gente vai fazer a limpeza da área, mas sempre com cuidado, tá? Hoje a gente não tem ainda na rede, foi o que eu sugeri, a gente montar os kits, né? Já tem um setor só para entrega de sonda, para que os enfermeiros tenham um acesso mais fácil, né? E aí a gente pode comprar, inclusive pode comprar com recurso do Melhor em Casa, e pode estar determinando quem vai entregar, como é que funciona esse fluxo. Porque facilita muito, porque todos os dias o enfermeiro liga, eu quero uma sonda, estilocaína, uma bolsa coletora sistema fechado, e aí às vezes a gente, às vezes eles estão num local muito longe, não tem como buscar, né? Gazinhas, agulha,
É o lubrificante, né? Que é a xilocaína, que a gente mais utiliza, né, na rede. Mais uma informação importante sobre a xilocaína. A gente tem algumas que a gente compra com recurso do programa. Só que vocês, como enfermeiros, podem estar fazendo a prescrição para pegar em qualquer farmácia maior da rede. Muitas delas têm. Lá no Major Prats, no Alto São João, né, no Esplanada, várias farmácias da rede, até mesmo no Alfeu. Não sei se o Alfeu vai liberar para todas as unidades, mas a gente tem essa facilidade. Quando eu não consigo comprar, eu faço a prescrição para uns 5 pacientes, 6, e pego lá nas farmácias, né? A sonda Foley, a ABD, né? O soro fisiológico, as luvas de procedimento, luvas estéreis, povidine tópico e degermante, máscara, avental ou jaleco e touca. Outra observação importante aqui, gente, é assim, eu vou capacitar os enfermeiros, eles me ligam, a gente vai passar a sonda na casa do paciente. O enfermeiro, não são todos, mas alguns nem levam um jaleco, esquece. Então, o que a gente tem que fazer? É um procedimento estéril. A gente ou põe um capote descartável ou põe um jaleco, né? Põe uma touca, vamos prender o cabelo, porque isso aqui, mesmo que seja na casa do paciente que não tem infecção cruzada, a bexiga é estéril e vai contaminar e dar infecção urinária. Então, assim, a gente tem que trabalhar no domicílio assim como a gente trabalharia em qualquer unidade, né? Aqui, o cateterismo vesical masculino de alívio, vocês vão ver aqui, né? Vocês estão vendo a figura aí? Tá tranquilo aí? Aqui vocês vão ver que a sonda é de alívio masculino, né? Então, ela foi introduzida quase totalmente na bexiga, na uretra, diferente da sonda de alívio feminina, que é só 6 centímetros, e a urina já sai. Então, tem que introduzir, mesmo que não tenha o balonete, você só vai conseguir encontrar a urina quando você passar essa sonda com lubrificante. Aqui é a sonda vesical masculina de demora, tá? Então, essa pode prender na perna, igual eu falei, para que essa parte da sonda fique folgada e não puxe a glande, né? Ou então, o paciente colocar um shortinho, uma cueca mais justa para não repuxar a glande aqui, tá? Quando eu vou fazer a técnica da sondagem, que alguns enfermeiros já me acompanharam, masculina, é uma técnica que eu aprendi na Unicamp. Eu, além de passar o lubrificante em toda a sonda, aqui, eu introduzo no pênis a xilocaína. Aí, como é que eu faço? Eu abro aqui, né? Na hora que eu estou passando a sonda, eu abro aqui, eu tampo aqui com a luva estéril, eu venho com a xilocaína, eu vou despejar aqui 10 ml, tá? Aí depois eu volto aqui com o êmbolo, né? Aí volta com o êmbolo. E aí eu vou pegar o pênis, colocar ele longitudinal, colocar umas gazinhas para segurar, né? Para não contaminar a luva. E eu vou introduzir essa xilocaína no pênis. Esse procedimento eu já faço há 32 anos. Comigo não teve nenhuma lesão de uretra, em função desse tipo de procedimento que eu faço, que é uma forma a mais de garantir a lubrificação do canal masculino, tá? E aí passa também, né, na sonda, porque quanto mais, melhor. E sempre passar prestando atenção se não tem resistência para você passar. Então, tem que passar bem devagarinho e introduzindo firmeza até chegar na bifurcação aqui, tá? Então, já vi casos de fazer até aqui, isso aqui está dentro da uretra, isso aqui não vai dar, né? Vai dar um problema. Então, introduzir até a bifurcação, né? Terminou, você vem com os 10 ml, né? E vai introduzir aqui a BD, certo? Aí tirou, tá? E aí você vai puxar para fora um pouquinho, tracionar de leve. Os homens que movimentam, que sentam na cadeira de rodas,
que vão fazer o cateterismo na unidade, por exemplo, eles ficam em pé, a sonda desce automaticamente. Mas o idoso, acamado, aí você traciona e puxa para fora um pouquinho, até você sentir que prendeu, tá? Então, esse é o método mais correto, mais indicado para o cateterismo masculino, tá? Aqui o cateterismo vesical feminino de alívio, né? O que a gente faz? A gente tem que introduzir os 6 centímetros, né? A mulher, ela tem a dificuldade, às vezes, do meato, né? Então, como que é feito hoje? Você pode fazer de 2 formas. A técnica manda você fazer, lavar a genitália com a luva de procedimento, né? O PVPI degermante. PVPI degermante é o quê? É iodo com sabão. Ele vai espumar, você tem que jogar soro para retirar o excesso, né? E depois você vai preparar para passar o tópico. O tópico é o iodo com água. Então, você pode fazer dessa forma. Agora, se o paciente tomou banho e está limpinho, a gente tem costume de fazer direto. Então, a gente limpa com a própria pinça embebida com a gase sem contaminar, tá? Mas isso daí, para vocês que estão, né, em treinamento, que fazem poucos procedimentos, o ideal é vocês fazerem a higiene com a luva de procedimento e depois retirar, lavar as mãos e fazer o procedimento estéril com o PVPI tópico, tá? A cuba redonda a gente nem sempre tem, mas aí a gente põe as gazinhas nos dedos, a gente sempre faz com um colega ou com um técnico auxiliar, né? Isso aí não vai mudar o produto, o resultado da sondagem, não. Isso aqui, a falta dessa cubinha aqui, ela não vai impactar na qualidade, tá, do seu procedimento. O importante é você fazer a antisepsia bem feita da genitália do paciente. Aqui, o cateterismo feminino de demora, tá? Então, vocês vão observar que os 6 centímetros vão ser introduzidos, né? Então, aqui, vocês vão observar que é um campo fenestrado, tá? Nem sempre a gente tem esse campo fenestrado aqui, né, na rede. Então, a gente, no Melhor em Casa, a gente padroniza algumas coisas que também não vão alterar o produto. Muitos enfermeiros que eu já capacitei, eu consegui fazer a sondagem com eles com as compressas, né? Então, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, né? A gente abre as compressas, né? Isso tudo com a luva estéril. Então, a gente faz um campo. Isso aqui, gente, é a técnica, a norma, mas os dia a dia nosso, né? Que a gente não vai complicar a vida do paciente. Vai ficar estéril da mesma forma e as compressas são mais fáceis de tirar do que o campo fenestrado. O campo fenestrado você tem que enrolar por dentro para você retirar, né? E as compressas estéreis, você vem aqui, né, na genitália, você vai colocar um para baixo, tá? E depois você vai colocar um por cima. Você vai isolar toda a área da genitália do paciente. E você vai formar um campo amplo para você, pode colocar sonda, pode colocar, né, agulha. Então, é uma forma também, né, de facilitar. Mas se você tem o kit certinho, tem o campo fenestrado bonitinho, é bem mais fácil, mais prático, né? Mas isso não afeta a qualidade. Né? Que fala assim, não vou passar sonda porque eu não tenho material. O material mais importante é a sonda, a bolsa coletora, a xilocaína e a ABD, a luva estéril. O restante a gente pode estar, sim, adaptando e fazendo bem feito na técnica sem comprometer a qualidade dessa passagem de sonda, tá? Aqui, o autocateterismo, ele é muito utilizado em bexigas neurogênicas. Então, a gente tem muita dificuldade também com os pacientes que fazem esse autocateterismo. Tem alguns que fazem eles mesmos, que eles aprenderam a fazer. Então, o que a gente ensina? Pegar um espelhinho, a mulher
né? A gente já ensinou várias vezes, identificar o meato, lavar com sabonete líquido, né? E passar o top, que a gente libera para as pacientes mulheres aquela luvinha toque, que é barata e estéril, né? Aí ela abre, e aí uma ela pode pegar com a de procedimento e a outra ela não vai contaminar e ela mesma consegue retirar a urina, tá? Agora, quando o paciente não consegue fazer, e aí a gente tem que fazer por ele, aí segue mais ou menos o passo a passo do cateterismo de alívio mesmo normal, tá? E aí a gente... Mas se você for ensinar, tem todo o passo, tem paciente cadeirante que ele consegue, e ele consegue passar, ele consegue esvaziar no banheiro, né? Então, são processos diferentes do cateterismo de alívio que faz de rotina, né? 6 a 5 ou 4 vezes ao dia. E o cateterismo de alívio, para a gente fazer a coleta da urina, né? Então, a gente orienta a mesma coisa, fazer a higiene com degermante, né? A luva de procedimento. Em seguida, tira a luva, lava as mãos, abre o campo, né? Coloca as compressas ou o campo fenestrado. E você, normalmente eu abro o campo, né? O que eu faço? Eu faço um pacote grande, uma cuba rim, né? Essa cuba rim, né? Vou mostrar aqui, né? Ela é mais indicada, assim, principalmente na de alívio, para a gente medir o volume da urina, né? Quando está retido. E a gente aproveita essa parte estéril aqui para a gente abrir o material. Aí você vem, abre a seringa, você abre o kit, né? A pinça para você colocar aqui também, quando você não tem uma bandeja de aço inoxidável com a pinça de Cherron, aí o que você faz? Você abre o pacote e você coloca a pinça aqui, gazinho estéreo, seringa, agulha, conecta tudo, lava as mãos para depois calçar a luva estéreo, né? Então, assim, se você não tiver uma pessoa do lado, mas na hora de passar no finalmente, você tem que ter pelo menos um técnico, um familiar, para te ajudar no finalzinho ali, tá? Então, você abre o máximo que você puder, o material, para te facilitar, para depois você dar continuidade. Então, o primeiro jato da urina, a gente despreza, tá? É sempre a primeira urina da manhã, e depois o jato do meio, você já conecta no frasquinho para você estar encaminhando para o laboratório. Só pode ficar 30 minutos, tá? A urina depois de colhida, porque ela já vai crescendo no meio de cultura ali. Então, colheu em casa, como é que a gente faz lá no Melhor em Casa? A gente agenda para o laboratório, eles vêm coletar em casa, aí a gente vai lá e colhe a urina, eles colhem o sangue, a gente colhe a urina, e a gente encaminha, ou o familiar encaminha já para o laboratório assim que colher, no máximo meia hora. Tá tranquilo aí, gente? Alguma dúvida? Dez minutos. Então tá. Então vou agilizar aqui, viu? Eu só vou falar sobre a cisto agora, tá? São 10 minutos, né? Aqui. Vou falar sobre a cistostomia, tá? Que é a sonda colocada direto na bexiga, né? Também são as complicações, é uma cirurgia que coloca a sonda direto na bexiga. Então, essa sonda direto na bexiga, eu não vou introduzir ela até a bifurcação, tá? Eu vou introduzir ela 6 centímetros, porque eu estou com ela direto na bexiga, tá? Então, é uma cirurgia, se caso sair essa sonda... das mãos. Você lembra que quando teve a operação lá, a Chile foi grupo de operação? Ela falou que foi ela que te falou, que Alguma dúvida? Você faz alguma colocação? Eu não ouvi. Tá. Entendi. Então, a cistostomia, gente, é o mesmo passo a passo da sondagem, tá? Vesical de demora.
é os 10 ml no balonete, só que ela é direto na bexiga e a gente introduz só 6 centímetros, tá? Aqui, essa é a cistostomia, ela é direto no abdômen, tá? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tá dando para visualizar aí? Essa imagem aqui é de uma cistostomia que complicou. O que que acontece? Foi retirar, colabou aqui, a parede da bexiga entendeu, fibrosou, entendeu que a sonda fazia parte do tecido e não saía de jeito nenhum. Então, isso aqui tem que ter maior habilidade para você fazendo movimentos circulares para conseguir tirar. Se caso não conseguiu, tem que levar para o hospital de imediato, tá? Então, isso aqui, depois que a sonda saiu, vamos supor, o paciente está lá na casa dele e liga para você, a sonda da bexiga saiu, da cistostomia saiu. Ele tem 4 horas para o orifício fechar. Então, a gente considera urgência, não emergência, urgência, porque tem que ir para o pronto-socorro, né? Ou então chamar um enfermeiro experiente e colocar outra sonda no lugar, porque o orifício vai fechar, tá? As complicações são infecções, né? Teve outro caso também que aconteceu, que a sonda, como ela tem que... Você introduz 6 centímetros, né? Eu acho que na hora de passar, o enfermeiro introduziu muito. Aí, o que aconteceu? A pontinha, a extremidade da sonda, essa daqui, ela foi parar entre a uretra e a bexiga e obstruiu. E a bexiga só foi ficando distendida. E aí, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que retirar, desinsuflar o balonete e puxar a sonda, e aí ficou só 6 centímetros, a gente introduziu de novo uma BD nova no balonete, e a urina voltou normal a funcionar. Mas quando acontece isso, tem que ir direto para o hospital, tá? Só para finalizar aqui, eu coloquei essa frase aqui, porque essa frase aqui, ela chama muita atenção, e é uma frase nossa do Melhor em Casa, tá? Porque a gente trabalha com os desafios do dia a dia, faça o que puder com o que tem onde estiver. Então, a gente já passou muito sufoco, então a gente aprendeu, né, a lidar com as situações, não comprometendo o funcionamento do serviço, mas a gente aprendeu que a gente não precisa ter 100% de tudo para a gente estar podendo ter uma boa vontade de resolver. Então, o primeiro passo já foi dado, né, que são vocês participando dessa capacitação. Na prática, nós vamos fazer nos bonecos, levar todo o material, né, e para a gente seguir o passo a passo. Nós estamos à disposição para o treinamento. Eu espero que essas observações, elas tenham esclarecido bastante para vocês. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês um minutinho aqui. Acho que não, peraí. Então, não tem dificuldade nenhuma, tá? É a mesma coisa. Você segue a prescrição médica, você pega, você fecha, né? Por que vem essa tampinha aqui? Ela tem um objetivo, porque no alívio ela aberta, você drena, né? Aí, na introdução de medicamento, normalmente os urologistas pedem para deixar algumas horas. Eles prescrevem 2 horas, 3 horas, 1 hora, meia hora. Introduz, deixa, tá? E aí, para você não ficar passando uma sonda e depois passando outra sonda, você fecha, a hora que deu o horário do tratamento, você retira a sonda. Senão o paciente está correndo risco 2 vezes, né? Correndo risco 2 vezes da contaminação. Certo? Mas aí você tem que seguir a prescrição, qual que é a medicação indicada, qual que é a diluição, qual que é o volume que ele quer, tá? Sara, só vou mostrar aqui para vocês o POP, tá? Só para concluir aqui. Eu refiz todos os POPs do Melhor em Casa. Eu refiz todos os POPs do Melhor em Casa, tá? Então, é recente, a gente atualizou tudo, fez até da cistostomia,
tá? Então, eu vou apresentar para vocês e eu vou disponibilizar no e-mail de todos, tá? O POP de todos os procedimentos, né? Hã? Não, não vou mostrar, não. Eu só vou apresentar, só vou apresentar o POP, só, tipo assim, só informar, né, que tem ele e que eu vou disponibilizar no e-mail para a coordenação disponibilizar para todos, tá? O POP de todos os procedimentos, não é só das eliminações, não, tá? Aí a gente dá à disposição para qualquer capacitação, para qualquer, né, reforço que precisar. Gente, então é isso, tá? O que vocês tiverem, tem alguma dúvida, estou à disposição, tá? Podem me chamar, que eu estou o tempo inteiro, né, à disposição de vocês. E é isso. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas. Isso mesmo. Nós estamos à disposição. Vai um pessoal do Melhor em Casa, mais 2 enfermeiros também, para estar acompanhando com vocês. E se vocês tiverem de dúvida, nós estamos à disposição. Tá? Obrigada, eu que agradeço.